Muito bem, a partir de agora juntos com você em mais uma edição do programa Mulheres. Eu sou Denise Bicholin e sejam todos muito bem-vindos. E como é bom estarmos aqui mais uma vez em uma nova oportunidade, você do outro lado, acompanhando a programação da nossa TV Galega, a imagem da cidade e claro também, recebendo os assuntos, os convidados, ficando ainda mais informado, mais informada também nessa roda de conversa que começa a partir de agora aqui no nosso Encontro Mulheres da TV Galega. Aproveitando esse mês de agosto com muitos significados, com muitas temáticas colocadas em evidência, estamos também no Agosto das Vocações, o mês vocacional que chama todos nós também para aprofundar ainda mais a nossa relação com a igreja, para aprofundar ainda mais a nossa relação também com uma vida melhor. E o meu convidado aqui, que tem uma história linda vocacional, para a gente também poder entender um pouquinho da sua história e também entender esse mês vocacional, o meu convidado aqui, Frei Antônio Silvio da Costa Júnior, ali o responsável pela paróquia Santa Terezinha, no bairro Escola Agrícola, está conosco hoje para falar sobre a sua história, a sua relação em dose dupla, vocação em dose dupla, com a religião e com a medicina. Frei Antônio Silvio, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Olá a todos os telespectadores, que estamos aqui hoje então para conversar sobre vocações, sobre o mês vocacional da igreja no Brasil. Pois é, entendendo a importância e o significado, primeiramente, desse mês de agosto como mês vocacional, o significado dele exatamente para a Igreja Católica, Frei Antônio. Então, o mês vocacional, o mês de agosto, ficou marcado como mês vocacional um pouco porque começa com duas vocações importantes, a vocação do padre e a vocação familiar, com o dia 4, o dia de São João Maria Vianney, que as pessoas atribuem também como o padroeiro dos párocos, mas aqui no Brasil ficou o padroeiro dos padres, e o segundo domingo, que é o domingo dos pais, domingo dos pais, lembrando a vocação da família. O Concílio Vaticano II, ele ressaltou muito a importância da vocação de batizados, a vocação batismal. Então, mais importante do que qualquer vocação específica da igreja é que todos somos chamados filhos de Deus, chamados pelo nosso batismo a ser um povo de reis, sacerdotes e profetas, Faz parte da teologia batismal. O dom do Espírito nos faz um povo de reis, de sacerdotes e de profetas. Então, todo cristão, todo batizado tem essa tríplice vocação. A vocação chamada dos filhos de Deus em Jesus Cristo, são os herdeiros do reino de Deus, os participantes da construção do reino de Deus, com as várias atividades que tem. Um povo de sacerdotes, todo cristão tem a obrigação de santificar o mundo, tem a tarefa de santificar o mundo, santificar a família, santificar o trabalho, santificar a política, que está precisando muito, por sinal, santificar toda a realidade humana, toda a realidade, ela é santificada pelos cristãos, que quando rezam, quando dão a bênção, quando se mostram misericordiosos. Então tudo isso faz parte dessa vocação sacerdotal do povo de Deus, São Paulo tem até uma expressão que diz que até a criação espera a manifestação completa dos filhos de Deus, E a vocação dos profetas, Os profetas são aqueles que vivem e anunciam o reino de Deus, mostrando as evidências do reino na vida. Quer dizer, então não é alguém que fala de um futuro como se fosse um horóscopo, alguma coisa assim de o futuro vem por aí, o que está... Não, mas alguém que mostra, como desde o tempo da Bíblia, a presença de Deus na nossa vida e a vontade de Deus a partir da própria revelação de Deus. Então essas três vocações
são muito importantes. E o Mês de Agosto quer resgatar isso. Isso aí, para cada semana tem essa temática sim, mas ao mesmo tempo também conhecendo histórias de pessoas que aceitaram o chamado, foram ao encontro do seu chamado e ao mesmo tempo hoje também fazem história na vida de muitas pessoas. E eu queria que o senhor pudesse dividir com quem nos acompanha agora em casa também o seu chamado, a sua história, a sua vocação e essa relação que chama a atenção justamente com a religião e a medicina, já que estou aqui do lado de um médico, de um doutor também. Bom, a minha história vocacional, quando eu tenho que falar dela, eu tenho que dizer que eu nasci numa família católica, minha família os meus pais são de Navegantes, né? Casaram-se, foram para o Rio de Janeiro e os filhos nasceram no Rio de Janeiro e crescemos no Rio de Janeiro. E minha mãe sempre foi muito católica, foi catequista desde sempre, a vida inteira, né? E a gente, então, tinha uma rotina, né, lá no Rio, né, nos anos 60, 70, que era acordar de manhã, o domingo, e a missa. Depois da missa a gente ia à praia, eu ia fazer qualquer outras coisas, né? Então eu cresci indo à missa todo domingo por causa da minha mãe. E é lógico, como toda criança ali pelos 10, 11 anos, eu já não tinha muita paciência de querer ir para a missa primeiro. Eu queria, na verdade, ir para a praia, né? A gente morava em Copacabana, então um dia nascia a gente pensava na praia, né? Mas a gente tinha que ir à missa, porque a mamãe não abria mão disso. Vamos primeiro à missa, depois a gente vai para a praia. E aí eu já tinha uns 10 para 11 anos, quando o Concílio Vaticano II começou a ser aplicado verdadeiramente, quer dizer, as missas ficaram muito mais dinâmicas, muito mais comunicativas, né? Os grupos foram aparecendo, grupos de jovens, de adolescentes e tudo mais. E numa dessas missas de domingo que a gente foi, eu me lembro que o padre falou na missa, né? Eu não prestava muita atenção, mas naquela, não sei porquê, eu falei assim, vou prestar atenção no que ele está falando aí na frente, já que eu estou aqui mesmo, né? E aí ele estava falando sobre, eu só me lembro desse trecho do discurso dele, né, da homilia dele. Por que quando um rapaz quer ser padre, todo mundo diz assim, coitado, tão inteligente, tão bonito, vai ser padre? Quando uma moça quer ser freira, dizem, ai, tão prendada, tão bonita, coitada, vai ser freira. Por quê? Para Deus só serve o que não presta mesmo? Eu não sei qual era a homilia, não sei qual era o evangelho, não sei nada. Só me lembro desse trecho que ele falou. E logo em seguida ele disse assim, eu queria convidar as pessoas, sobretudo os meninos que já conseguissem ler bem, né, os meninos que conseguissem ler bem, porque nós vamos ter a primeira missa de criança na paróquia. E eu gostaria de alguém que pudesse ajudar. E veio dentro de mim assim, ô mãe, deixa eu ir. Aí minha mãe olhou para mim, tá, vai. Aí eu fui e ajudei o padre na missa seguinte, né, com essa leitura. Era a missa das 9, né, 9h30, eu acho que, enfim. E aí ele falou assim, nossa, você leu tão bem, realmente eu lia muito bem, eu desde criança gosto muito de ler. E aí eu falei, nossa, você leu tão bem, você não quer me ajudar na outra que vem agora também? Eu estou sem leitor. Aí eu fiquei para outra missa. Quando eu saí da igreja ali em Copacabana, eu saí, já eram quase 11 horas da manhã. E quando eu estava chegando na rua que eu morava, né, a mamãe estava vindo com os meus irmãos da praia, com eles. Ela falou, menino, o que você está fazendo na rua até agora? Eu falei, eu estava na igreja. Ela falou, na igreja? Eu estava lá. Eu gostei desse negócio de igreja. Eu vou ficando por aí. E dali eu me tornei católico, né? Dali a minha mãe não precisou mais mandar missa. Eu digo que ali o catolicismo virou a minha religião. Eu era católico, a minha família era católica, sim, mas então, aí eu comecei a participar de grupo jovem, de grupo de adolescente, depois de grupo jovem, e uma série de coisas. Mas desde criança, Denise e telespectadores, eu tinha uma única ideia na minha cabeça. O que você vai ser quando crescer? Médico. Por que você quer ser médico? Eu quero ser médico. Eu, quando era pequenininho, dizia, porque eu quero ajudar as criancinhas que estão doentes. A gente ia no pediatra, o doutor Aloysio, no Rio de Janeiro, e eu tinha uma admiração por aquele homem com aqueles jalecos antigos, né, todo muito engomados e tudo. E eu tinha uma admiração por ele, assim. Ele era médico, né? E eu queria ser médico, só queria ser médico. Então,
Até pensei alguma vez assim, talvez eu pudesse ser padre é uma boa coisa. Eu falei, não, mas eu quero ser médico. Meu pai, não, você não quer ser médico? Eu falei, pai, eu quero ser médico. Pronto, meu pai ficou meio assustado com aquilo no começo. Enfim, e aí fiz vestibular de medicina, passei no primeiro, comecei a fazer medicina. No meio da faculdade, tive de novo algumas ideias sobre será. A gente fez um encontro de pastoral universitária e fiquei com aquela inquietação, mas eu falei, não, eu quero ser médico. E aí eu me formei em medicina, comecei a trabalhar, eu gostava muito e tal. Aí teve um episódio muito assim, peculiar, né? Eu atendi 2 freiras, eu trabalhava no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, e tinham 2 freiras, uma delas era filha de militar, então ela tinha direito ao hospital, né? E 2 freiras de clausura, 2 carmelitas, né? Irmã Maria José e Irmã Maria Lúcia. Maria Lúcia é que era doente. E eu comecei a conversar com elas, e elas ficaram assim, um senhor, um médico tão novinho, tão católico. Eu falei, irmã, eu sou. E a gente sempre conversava com ela. Quando eu fui dar alta para ela falou assim, o senhor que é um médico tão novinho, tão católico, por que o senhor não vai ser padre? Eu falei, não, irmã, reza para eu ser um bom médico, um bom católico, já está de bom tamanho, não dá para ser padre, não. Eu falei, eu vou rezar para o senhor ser padre. Eu falei, irmã, não perca o seu tempo. Deixa comigo. E foi. E aí se passaram os anos, né? Eu tinha sempre correspondência com elas, porque eram muito queridas, e a gente ajudava também o mosteiro e tal delas lá no Rio. E 4 anos depois, né, eu acabei realmente lendo Santa Teresa d'Ávila, que é uma carmelita, a reformadora do Carmelo, a origem dessas freiras, né? E Santa Teresa me deixou muito inquieto, né? Muito inquieto, porque quando eu terminei de ler, eu falei, se essa mulher foi santa, qualquer um pode ser, porque não era uma santa de milagres, de coisas, mas uma santa de decidiu que ela ia abrir o coração a Deus, né? E aí começou a haver aquela inquietação, uma coisa ainda te falta, né? Como no Jovem Rico, eu era bom católico, eu fazia tudo direitinho, eu ia às missas, eu ajudava na caridade, fazia tudo que um bom católico deve fazer, mas ficava dentro de mim aquilo, tem uma coisa que ainda falta. E foi assim que eu acabei indo conversar sobre Santa Teresa e estou no Carmelo até hoje. E assim, né, o senhor mencionou que muitas vezes as pessoas, quando ouvem, esse rapaz, né, vai ser padre, essa moça vai ser freira, algumas pessoas fazem aquele questionamento, como assim? E aí veio também esse questionamento, como assim o senhor médico, agora de repente tem que abrir mão da medicina para seguir também essa missão, seguir esse caminho na religião? Esse foi. Poxa, a cobrança foi muito maior. Foi, né? Foi bem grande, né? Meu pai mesmo, meu primeiro filho médico, eu era o 2º médico da família, né? Só tinha um primo médico, então aquele orgulho, né, de todo mundo, um médico tão novinho. Realmente eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então eu me formei médico muito novo. E aí tinha aquela inquietação toda, assim, por que você vai fazer isso? Você vai acabar se decepcionando, você vai ver, tanta gente entra e sai, porque aquilo de lá também, e tem muita coisa, tem muita... Aí o pessoal falava, tem inveja, tem falsidade, tem isso, tem aquilo e tal. E hoje eu conheço Santa Teresinha do Menino Jesus, e eu me identifico quando ela disseram assim, ela disse assim, eu nunca me decepcionei de ter entrado no Carmelo, porque eu não vim viver com anjos, eu vim viver com pessoas. E as pessoas também têm defeitos, mas também têm virtudes, têm conversões, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente reconhece os nossos próprios defeitos, os defeitos alheios também, sem dúvida, mas nós somos um povo, como diz a própria igreja, de santos e pecadores, a busca cada vez mais de viver esse projeto de Deus e fazer o que é da sua vontade, né? Então não me arrependo não de ser padre, né? Fiquei muito feliz porque meu pai, nos últimos semanas de vida dele, ele estava comigo no convento lá em São Paulo, porque ele estava com um problema de saúde, e eu vi meu pai indo às missas durante a semana que eu estava celebrando, e percebi nele assim um rosto tranquilo, como que diz assim, esse está bem, esse está encaminhado, né?
Então, é a vida da gente, né? O senhor hoje exerce a medicina, continua exercendo a medicina, Sim. trabalha como médico e está à frente da paróquia Sim. Santa Terezinha, ali no bairro Escola Agrícola. Isso, exato. Eu nunca deixei a medicina de lado, até porque eu brinco com as pessoas dizendo assim, que Deus falou, tu quer ser médico? Você quer ser médico? Tá bom, vai ser médico. Vai ser médico, seja médico. Deu 4 anos, agora você vai fazer o que eu quero, tá? Eu deixei você fazer o que você queria, agora você faz o que eu quero. Mas aí dentro do convento eu nunca fiquei, a gente não consegue, porque não foi uma vocação imposta pelos outros, né? Foi alguma coisa que, como eu falei, desde criança, eu nunca pensei em outra coisa. Quando eu fui fazer vestibular, tinham 2 opções, podia se fazer para 2 opções de faculdade, né? E eu fiz só para medicina. Minha mãe ficou furiosa comigo, você vai perder o ano, você vai perder o vestibular, porque você podia entrar em qualquer outra faculdade, depois, se for o caso, fazer de novo. E eu disse, mamãe, não vou conseguir fazer nada. Se eu entrar em qualquer outra faculdade, biologia, que está perto de medicina, eu não vou conseguir fazer, eu vou acabar desistindo. Então, não vou. Ou eu faço medicina, ou eu faço outro vestibular. E passei no primeiro vestibular, graças a Deus, né? A Deus e ao estudo também, a gente tem que estudar. Com certeza, tem que ter dedicação, a gente sabe disso. Frei, assim, e no seu consultório, né, nesse dia a dia também da medicina, os seus pacientes sabem dessa sua relação com Alguns eles? sabem, né? Alguns descobrem, e outros não. Eu acho que a gente tem que viver essas coisas também bastante diferenciadas. Como eu falei, eu nunca deixei a medicina de lado. Eu sou frade, né? Quando a gente entra numa ordem religiosa, a gente tem um período que a gente chama de noviciado. E por lei da igreja, nesse período não se pode fazer nenhuma atividade externa. É um período quase que de clausura, né, do noviço naquele período. E mesmo assim, aconteceram situações, eu fiz meu noviciado no Nordeste, em Pernambuco, interior de Pernambuco, e aconteceu de pelo menos 3 ou 4 vezes pessoas que precisavam de ajuda e, apesar da lei dos mestres, não pode fazer, disseram, Silvio, não tem outro jeito, Frei, eu vou trazer aqui, você dá uma olhada para a gente o que era. Então eu acabei atendendo 3 ou 4 pessoas ali, não fui trabalhar como médico, mas a gente sempre acaba se confrontando com essas situações, né? Saí do noviciado, eu entrei num grupo da Conferência Regional, a Conferência dos Religiosos do Brasil, num setor que a gente chama de Grupo de Reflexão de Saúde, sobre a questão da saúde, da pastoral da saúde, na época era muito forte as comunidades de base. Fiz muito trabalho com comunidade de base e saúde popular, né? Depois eu acabei fazendo bioética, né? Era quase que uma coisa natural depois da teologia. E sempre estava num congresso, alguma coisa assim, não estava trabalhando de consultório, né, mas estava trabalhando, sempre estava ligado. Aí aconteceu que eu fui para Roma e a Ordem do Carmo trabalhava no Timor-Leste. Em 2002 o Timor-Leste sai de um período de guerra, né? E aí o padre superior geral, Frei Joseph Chalmers, falou, eu quero que você vá para o Timor para ajudar eles, seja com português, seja com as partes humanitárias e seja sobretudo com a medicina também. As nossas irmãs têm várias, tinha um grupo de irmãs que trabalhavam com postos de saúde, né? E elas precisam dessa retaguarda, dessa ajuda. E aí eu fui 5 vezes para o Timor-Leste por períodos de 3 a 5 meses, né? Para ajudá-los nisso. Na época do tsunami, né? Na 2004, na Indonésia, foi outra situação que não era procurada, mas acabou acontecendo. Eu fui ajudar justamente na cidade de Banda Aceh, que foi o pior cenário do tsunami, e tinha uma fila de gente para ser atendida. Tinha um médico americano que também era padre, né? E ele não estava dando conta. Então, o período que eu fiquei ali, a gente dividia, e os dois atender um povo que estava precisado. Então, sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Em 2010, quando começou aqui no Brasil a crescer muito a questão
cuidados paliativos, que foi uma coisa que eu tinha visto na Europa, mas que não tinha no Brasil, e começou a crescer. Eu quis tomar parte disso também. Então eu comecei a fazer cursos e atividades. Por isso, eu acabei me aproximando de novo da saúde da família. Aí eu voltei a trabalhar. Eu peço em Bragança Paulista, estava em São Paulo, se eu não queria trabalhar com a ação primária de saúde, né? Aí eu voltei a trabalhar depois de Diadema, e aí eu voltei a atender de novo, né? Consultório, e aqui em Blumenau eu trabalho na policlínica, né? Trabalhei na atenção básica no laboratório Guilherme Gense, da Itupava Central, e agora estou na policlínica já há alguns anos, trabalhando com a parte de gastroenterologia. Pois é, com essa missão tão linda, missão inclusive internacional, hoje então está em Blumenau, salvando vidas, cuidando de vidas através da medicina e também da religião, como pároco inclusive da paróquia Santa Terezinha, no bairro Escola Agrícola, que agora recentemente também passou por uma grande reforma e está cada vez mais celebrativa e especial para também receber ali os fiéis, né? Sim. A gente está agora preparando a festa, viu? Setembro é festa paróquia lá, não esqueçam disso. Depois, só para complementar, um frade amigo meu, uma vez que eu falei para ele, eu falei, olha, Kevin, um inglês que já faleceu, coitado, eu falei, Kevin, eu voltei a fazer, mas você... Eu falei, não, eu não deixo mais, pelo menos 10 horas por semana eu vou dedicar à medicina. Eu vi, sobretudo trabalhando com o SUS, né, uma opção também, a necessidade que o povo tem, né, de um especialista, de alguém que está dando atenção e tal. A gente sabe da carência de médicos que tem. Eu falei, eu não deixo mais não. Aí ele disse assim, e você não pode esquecer que Jesus, quando mandou os discípulos, a primeira coisa que ele mandou fazer foi curar os doentes. Você tem que continuar curando os doentes. Eu falei, tá certo, é isso mesmo, faz parte da mesma vocação de padre, médico, curar os doentes, como Jesus pediu. E com essa história a gente abriu o nosso programa de hoje para lembrar que estamos no mês vocacional, mais uma vez, esse agosto, o mês das vocações. Sim. E ao mesmo tempo cada um também escute o seu chamado. Exato. Entenda que tem uma missão aqui na Terra, inclusive a missão de fortalecer as famílias, ser a paz, ser o amor dentro de casa. A vocação Família, familiar a base, importante, né? A vocação familiar, a vocação religiosa, que agora vai se celebrar. O mês é dividido assim, o primeiro domingo das vocações do ministério ordenado, são os padres, os diáconos e os bispos. O segundo mês, segundo domingo do mês, é a vocação familiar dos pais, da vocação para a família. O terceiro é a vocação para a vida consagrada, para as freiras, para os missionários, né, para todos os monges. E o quarto é a vocação do leigo, né? Todo leigo tem uma vocação, tem uma atividade para fazer. Como eu falei, o quinto é que a gente dedica aos catequistas. Se a gente lê o documento do Concílio Vaticano II, dirigido aos leigos, ele fala o apostolado leigo no mundo é muito importante. No mundo do trabalho, no mundo da família, no mundo da política. Se os nossos políticos que são católicos, que se declaram católicos, lessem com muita atenção esses documentos, o quanto a Igreja realmente esperaria de uma política que procurasse mais justiça, mais ternura, né? E a gente vê umas coisas, às vezes, que nos assustam, né? Brigas e coisas que... a justiça é a primeira base da busca política, né? Uma justiça que seja equânime, uma justiça que seja terna, atenciosa, né? Tinha uma favelada, né? Carolina de Jesus, eu acho que você conhece, né? Ela escreveu um livro muito famoso nos anos 70. Ela aprendeu a ler com os livros achados no lixo e aprendeu a escrever assim. E aí ela escreveu num caderno, quase que um diário, que virou depois chamado identificaram, e ficou um livro clássico hoje, chamado Quarto de Despejo. E uma das coisas que ela diz assim, o Brasil só vai para frente quando o presidente já tiver passado fome. Se os políticos não tiverem passado fome, eles não entendem a fome do outro, né? E era tão bacana assim, quando ela dizia que é preciso que a gente olhe com ternura, não simplesmente a gente precisa fazer alguma coisa. Tem que ter um olhar de ternura, de justiça,
e Olhe de ternura com o povo. com justiça, e não esqueça também da sua raiz, do seu passado, e que muitos acabam esquecendo do seu passado quando avança uma próxima etapa e acabam achando que ninguém mais precisa também de ajuda. E que é um cargo público, né? Não é um cargo pessoal. É a mesma coisa do padre. O Dom Helder Câmara dizia assim, que quando ele quis ser padre, o pai dele era ateu, né? E aí o pai falou para ele assim, ficou bravo, não quis falar, depois disse para ele assim, meu filho, você quer ser padre? Então eu vou te dizer só uma coisa, padre e egoísmo não se cruzam. Um padre não pode ser egoísta. Um padre tem que pensar primeiro nos outros, sempre ser aquele que é altruísta, né, que procura o bem do outro. E eu acho que também isso vale para a política, né? Como vale para o pai. Um pai só é pai verdadeiramente quando, para ele, o bem maior, a felicidade maior é que os filhos e a esposa sejam felizes com ele, né? Como a mãe, que o marido e os filhos sejam felizes com ela, né? Não que deem felicidade a eles, mas que eles se sintam felizes porque nós fazemos parte de um mesmo grupo. Acho que aí está o caminho. Frei, muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer, imagina, trazer essa história aqui para a nossa audiência. Obrigada por abrir nosso programa com a sua história. Obrigada, um bom dia. Muito obrigado a todos vocês. Oportunidade. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Aí. Gente, intervalo e na sequência tem muito mais. É rapidinho, tá? Eu volto já.